Hoje a gente teve um pequenininho atraso, irmãos, mas é assim, até a gente terminar de se ajustar, a gente vai tendo essas adaptações. Também tivemos uma queda de link, então se você está me ouvindo, é porque você já está no link novo. Se você não está me ouvindo, esse recado não vai chegar até você, tá bom? A gente vai falar da nossa escola bíblica. A gente começou uma lição a semana passada e nós pretendemos terminar essa lição hoje. Nós estamos estudando a nossa revista Palavra Viva. Você vai ter os slides aí. Semana passada, a imagem que saía para mim aqui de retorno não era a mesma que você tinha em casa. Então eu achei que estava sem slide, mas estava com o slide tudo certinho, irmãos. Fui eu que atrapalhei a transmissão de slide com vocês, tá bom? Mas hoje a gente vai estar acompanhando os slides. O pastor Márcio, ele está acompanhando ali no computador. Você pode mandar suas perguntas, você pode mandar seus questionamentos, não apenas o pastor Márcio. Agora eu estou me vendo aqui também, beleza. Estou bonito aqui, hein? Jesus, não. Se eu estiver bonito na sua casa, igual eu estou aqui, irmãos, prepare-se. O povo está rindo que está aqui ajudando a gente aqui, tá bom? Então o pastor Márcio vai estar ali respondendo as perguntas. Pode trazer, amor? O pastor Márcio vai estar com as perguntas e você pode mandar também no meu WhatsApp, caso você queira. Obrigado, filhote. Caso você queira, você pode enviar também as perguntas da revista no WhatsApp. Eu acredito que já todo mundo tem a revista em casa. Se não tiver, eu vou enviar agora também. Deixa eu achar aqui minha revista. Tá. Vou enviar para vocês novamente a revista de escola bíblica para você poder acompanhar. Caso alguém de casa não esteja no grupo da igreja, eu acho que ela foi do avesso, viu, irmãos? Foi de trás para frente aí, foi da última página para a primeira. Mas caso você que está nos acompanhando aqui não esteja no grupo da igreja e quiser também a revista, entre em contato aí no próprio Facebook. O pastor Márcio vai tentar enviar para você, ou se você mandar aqui, a gente também envia para você, tá bom? Antes da gente falar, a gente vai começar o segundo tema. A nossa revista trata de unidade e diversidade, a lição de hoje. Nós usamos como texto básico 1 Coríntios 12, de 12 a 31, nós não vamos ler esse texto de novo. Nós já tratamos sobre o aspecto de que a unidade cristã não é uma unidade monocromática, ou seja, as pessoas têm seus pensamentos diferentes, suas percepções diferentes, e não necessariamente elas precisam pensar iguais, vestir iguais, gostar das mesmas coisas para serem unidos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aspecto de sermos diferentes, sim, mas unidos pelo amor. Antes, porém, de tratarmos do assunto de hoje, eu quero dar uma pequena rememoração e vai passar uns slides aí para você, da capa. Fizemos uma pergunta ali, o que é unidade? Né? Então, temos ali esse aspecto do que é unidade. Primeiro ponto, a gente fez uma pergunta também, que a unidade não é monocromática, tá? Falamos que ela não pode ser baseada em coisas externas, porque senão ela é artificial. Falamos que também, se for artificial, ela não edifica, ela não abençoa. E a gente vai começar daqui para frente, então, desse segundo tópico, diferentes e unidos pelo amor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 14. Colossenses 3, 14. Colossenses capítulo 3, versículo 14, nos diz o seguinte: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo está escrevendo à igreja de Colossos, falando para que eles se revistam como eleitos, como santos, com misericórdia, humildade, mansidão, longanimidade, que eles suportem-se uns aos outros. A ideia de suporte que o apóstolo Paulo traz aqui é a ideia de um sustentar o outro, um fortalecer o outro. E se alguém tiver alguma discussão, algum motivo de contenda entre um e o outro, eles coloquem isso diante de Deus. E ele termina esse aspecto, essa frase, dizendo que acima de todas as coisas precisa estar o amor, que o amor é o vínculo da perfeição. Então, como a nossa lição está trabalhando no aspecto da unidade, no meio de uma diversidade, e a gente já viu que a unidade não deve se dar por todos pensarem a mesma coisa, no aspecto de terem os mesmos gostos, as mesmas perspectivas. Até a gente falou isso, né? O Adilson não está visualizando a transmissão pelo Face.
talvez mudar o link, né? Mudar o link. Avisa o Adilson aí, é que ele não vai, se ele não está vendo, ele não vai ver aqui, né? Avisa que talvez é o outro link. Pega. Oi? Não entendi. Vou fazer um testezinho de áudio? Tá. Dá um pauzinho, você vai tomar uma aguinha em casa, rapidinho, 20 segundinhos, a gente só vai dar um ajuste aí no áudio, tá bom? Se você vai mandando suas dúvidas aí. Oi, som. Agora foi. Agora arrumou o áudio. Pode voltar da água aí, tá? Então a gente estava falando o seguinte, que a unidade da igreja, ela não se dá pelo fato de nós pensarmos todos a mesma coisa, temos todos o mesmo gosto, temos todos uma mesma perspectiva, até porque, como nós vimos ali, por exemplo, um grupo, como é o grupo da nossa igreja, que tem são 240 membros, mas nós temos cerca de 300 a 350 pessoas que gravitam ao redor da igreja. Pessoas que frequentam, que visitam, que nos conhecem. E cada uma dessas pessoas tem uma perspectiva de vida diferente. Cada um tem uma realidade financeira diferente, uma realidade cultural diferente. Cada uma tem uma necessidade diferente, cada uma tem um gosto diferente. Então, é impossível que, para que nós tenhamos unidade, todas as pessoas tenham que pensar iguais. Por quê? Porque cada uma está em um lugar diferente, cada um tem uma necessidade diferente, cada um tem uma cultura diferente. Então, a unidade bíblica, ela não se dá em aspectos externos. A unidade é algo que vem de dentro, do coração. Por isso que Paulo, aqui escrevendo aos Colossenses, ele diz, acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Porque o amor é esse vínculo que nos une. O amor é o vínculo da perfeição. Então vai chegar aí para você esse slide aí do segundo ponto. Então, diferentes, mas unidos pelo amor. Eu vou lendo aqui na revista, você vai acompanhando aí. O apóstolo Paulo afirmou que o amor é esse vínculo da perfeição, é o que nos une. Isso é importante por mostrar que o vínculo, tem um slide aí para você, que o vínculo que nos une não é externo. O vínculo que nos une, ele é interno. O que nos une não é o fato de nós gostarmos das mesmas coisas ou gostarmos das mesmas músicas. E diga-se de passagem, tem muita e muita gente que vai na igreja porque canta a música que ele gosta. Eu vou no culto porque aquele culto canta as músicas que eu gosto. Eu não gosto de tal igreja porque lá não canta aquilo ali. Ou então eu fui no culto e as pessoas me cumprimentaram ou não me cumprimentaram. São fatores externos. A Bíblia diz que o que nos une são fatores de fato internos, vínculos do coração, vínculos fundamentados no amor. E nas Escrituras, o amor ele nunca é colocado como uma emoção, como um sentimento. Todas as vezes que nós falamos de amor nas Escrituras, nós estamos falando de compromisso. Nós estamos falando de um vínculo que ele parte do desejo que eu tenho de servir, de me doar, de me dedicar àquilo ou àquela pessoa. Então o amor não é um sentimento meramente humano. Ele não está ligado às nossas afeições meramente humanas. Ele é um condicionamento. Isso se aplica em todos os lugares. Por exemplo, no casamento. Ah, pastor, eu não amo mais. Então, você decidiu não amar mais. Você decidiu não cumprir os compromissos que você havia assumido por questões secundárias. E aí, quando nós vemos o mundo, ele diz que o que é importante é o que nós sentimos, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o importante é o que Deus diz acerca
de nós. Então nós não somos unidos por termos o mesmo time de futebol. A igreja não é uma torcida organizada. Aqui, graças a Deus, eu falei até isso semana passada, eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de aqui a gente ter esse negócio mais como lúdico, como algo de brincadeira, algo que a gente gosta, sim, claro, cada um tem seu time de futebol, mas não passa disso. Eu, graças a Deus, irmãos, estou aqui nessa igreja há 15 anos, nunca vi ninguém brigar, discutir, perder a amizade por causa de time de futebol. Porque a gente tem gente que torce para todos os times, e isso para a gente não é importante. Isso para a gente é lúdico, isso para a gente é brincadeira. E se não for brincadeira, está errado. Porque o que nos une é algo muito maior do que essas questões externas. A igreja também não é o lugar onde todos têm as mesmas opiniões políticas, né? A igreja não é um partido político, ou cadê aqui? Não é um partido político ou lugar de preferências pessoais. Nós estamos vivendo um momento muito complexo na nossa política brasileira, onde muitos crentes estão falando em nome de Deus aquilo que não é em nome de Deus. Seja a favor do governo, seja contrário do governo. Eu, particularmente, acho que nós deveríamos assumir a postura. Sou a favor do governo por conta disso, 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 e quem é contrário ao governo, sou contrário ao governo por conta disso, disso, disso. Não por questões teológicas, irmãos. A gente, não, o governo é colocado por Deus, sou a favor. Não, o governo é a obra do Satanás. Irmãos, para com isso. A gente está fazendo algumas confusões. A gente está tentando trazer Deus, amoldar Deus aos nossos gostos e às nossas afeições pessoais. E não é assim. E não é assim. Nós precisamos, de fato, orar pelos governantes, porque a Bíblia nos diz para orar pelos governantes, para clamar a Deus pela vida deles, mas nós não podemos confundir as coisas. Hoje a rede social virou um ambiente de briga entre crentes. Eu vi crentes, eu votei em um candidato, o outro votou em outro candidato. Eu já vi crentes, quem votou nesse candidato aqui é tudo sem vergonha, é tudo larápio, que é tudo ladrão. Peraí, irmãos. Aí o outro, não, quem votou nesse candidato aqui é tudo fascista. Para, irmãos. Nós estamos trazendo para dentro da igreja brigas que não são nossas. Eu não tenho a mínima dúvida que amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, candidatos que hoje se engalfinham, amanhã estão abraçados em palanques e crentes estão divididos em igrejas diferentes. Então a gente precisa pensar, o que nos une é o amor, respeite o outro votou naquele candidato, tranquilo, querido. Você pensa assim, beleza. O outro votou naquele outro, tranquilo. Você pensa assim, beleza. Vamos pôr uma coisa boa na mesa, vamos comer, vamos nos divertir, vamos orar, vamos nos alegrar. Porque o que nos une é muito além disso, irmãos. É muito além desses aspectos externos. Eles são importantes? Claro que são importantes. Eles formam a nossa maneira de pensar e eles, inclusive, manifestam aquilo que nós pensamos como Deus e como religião. Ninguém age por aquilo que não é. Nós agimos diante daquilo que nós somos. Mas, de fato, eu preciso respeitar aquilo que você é. Então, a igreja não é uma torcida, a igreja não é um partido político, a igreja também não é um lugar onde todos têm os mesmos gostos e referências, ela não é um clube social. Nós não estamos aqui só para sentir bem, não, pastor. Eu sirvo na igreja, eu faço daqui, se ninguém me contrariar. Irmão, sabe quando você vai servir na igreja assim? Nunca. Nunca. Eu falo, irmãos, que, então vou falar agora de mim. A maior luta minha, pastoral, não é visitar doente, não é assistir aos irmãos necessitados, não é preparar um sermão, ainda que para mim seja uma grande responsabilidade, cada um lida com isso de uma maneira diferente. Eu tremo as pernas todo domingo quando eu subo para pregar, porque eu acredito que é uma responsabilidade muito grande o aspecto de você ler o texto, encontrar a verdade do texto, explicar essa verdade e aplicar essa verdade. Para mim, isso sempre me dá calafrios, é uma responsabilidade que eu considero a maior. Mas sabe o que me desgasta, o que me cansa? É o relacionamento com gente que não cresce, com gente que não desenvolve. É isso que me tira, às vezes, do centro, me dá desassossego. E aí eu tenho a opção, não, então eu vou largar de ser, vou parar. Irmãos, para com isso. Jesus lidou com todas as pessoas limitadas, fracas. Quem somos nós para escolher com quem a gente vai lidar? Detalhe, talvez nós sejamos tão fracos ou limitados quanto nós julguemos que os outros sejam. É que a gente não acha que a gente é assim porque a gente gosta da gente mesmo. Talvez nós tenhamos as mesmas limitações.
Talvez pessoas tenham dificuldade de lidar conosco por conta de quem dissemos quem nós somos. Então, a igreja não é um clube social onde nós nos reunimos em torno de gostos e de percepções. Ela é a casa de Deus, ela é a união do povo de Deus. Como nós estávamos falando, o segundo ponto da nossa lição, diferentes mais unidos pelo amor. A gente já falou que a igreja não é um time de futebol, não é uma torcida, não é um grupo político, a igreja também não é um clube social, e que nós fomos unidos pelo vínculo do amor, que é aquilo que é muito mais forte do que as coisas que possam nos separar. E mais ainda, o amor é aquilo que nos faz avançar. Tem um slide que vai passar aí para você. O amor é aquilo que nos faz avançar para a meta estabelecida para a vida cristã, que é a perfeição. Perceba, se nós ficarmos presos a questões pessoais, a gostos pessoais, sabe o que vai acontecer conosco? Nós não vamos crescer. Nós vamos desenvolver um cristianismo raquítico, um cristianismo pífio, um cristianismo doente. Nós vamos viver aqui dando mau testemunho cristão, nós vamos viver aqui como crentes manhosos, e vou dizer um negócio para você, o que tem de crente adulto, que é manhoso, melindroso, igual criança. Por que acontece isso? Porque os vínculos relacionais que ele estabeleceu com os irmãos não são vínculos fundamentados em amor. Eles são vínculos fundamentados nos gostos pessoais, nas percepções pessoais. Logo, o que eu sinto é o que determina aquilo que eu penso e a forma como eu cresço. Então, isso para a gente também é bastante preocupante, irmãos. Porque, como diz aqui a revista, o amor é o que nos faz avançar para a meta estabelecida da fé cristã, que é o quê? A perfeição. É por intermédio do amor que nós somos aperfeiçoados. Não que sejamos perfeitos individual ou coletivamente, mas o amor nos faz avançar para a maturidade cristã, para a unidade cada vez mais sólida e dinâmica, mesmo em meio às mais variadas diferenças pessoais. Isso eu acho fantástico, quando nós olhamos, por exemplo, para o grupo de apóstolos. Você tinha ali pescadores, você tinha cobradores de impostos, você tinha homens letrados, como o apóstolo Paulo, você tinha homens iletrados, você tinha homens que foram perseguidores da igreja, você tinha homens que eram afeitos ao amor, João, você tinha homens um pouco mais rudes, você tinha inclusive o traidor ali no meio. E perceba que até aquele momento estanque da traição, todos eles viviam em harmonia. Eles tinham as suas desavenças? Tinham, eram pecadores, homens falhos. Tinha dia que Jesus tinha que ter que lidar com aqueles irmãos, perguntando quem que ia sentar. Então, a coisa também tinha seu nível de tensão, mas eles estavam unidos por um vínculo, que era o amor de Cristo Jesus. E eles cumpriram a obra, eles cresceram. Eu gosto muito de olhar o exemplo de Pedro. Eu, particularmente, gosto do apóstolo Pedro, pela figura pela humanidade caída que é escrachada com respeito a Pedro. As pessoas falam que Pedro era mais humano. Não, a gente é mais humano quanto mais cristão a gente é. Pedro é bastante carnal mesmo, pecador. Perceba o Pedro que nós encontramos no começo ali, quando Jesus o chama, na beira do mar, ele abriu mão de tudo e foi, seguiu Jesus. Esse mesmo Pedro, passando um pouquinho para frente, ele queria ficar naquele lugar com Jesus, porque no Monte da Transfiguração. Esse mesmo Pedro, caminhando mais um pouquinho, ouviu de Jesus que nem convertido ele era. Que quando ele se convertesse, o negócio ia ficar bom. Esse mesmo Pedro falou que estava pronto para ir com Jesus até a morte, mas logo depois negou Jesus, não suportou as aflições da adversidade. Esse mesmo Pedro foi reanimado por Jesus na beira da praia. Quando Jesus perguntou, você me ama, Pedro? Acabou de ser reanimado, o mesmo Pedro perguntou, Jesus, mas e o João? Falaram que ele não vai morrer, Jesus falou, Pedro, faz a sua que eu faço a minha. Se o João for viver, o problema é meu, deixa o João comigo. Esse mesmo Pedro estava com os discípulos depois da ressurreição de Jesus, na verdade até anterior a essa passagem que eu falei, amedrontado na casa. No entanto, irmãos, depois que esse mesmo Pedro foi amadurecendo no poder do Espírito Santo, foi o que pregou, 3.000 converteram. Esse mesmo Pedro depois foi martirizado e não considerou
que morrer como seu Salvador, no aspecto de que ele seria crucificado, ele era digno de fazê-lo e pediu até para ser crucificado de cabeça para baixo. Nós vemos um crescimento na vida de Pedro. Nós vemos um desenvolvimento. Por quê? O amor de Deus o aperfeiçoou. A graça de Cristo o aperfeiçoou. Então a gente precisa entender isso, que se nós formos fechados somente em nós não vamos crescer. Se a gente for unido pelo vínculo do amor, nós teremos crescimento. Tá bom? Paulo também afirma que a unidade, vai ter um slide aí para você, a unidade da igreja provém do Espírito. Olha o que Paulo diz: rogo-vos que andeis de modo digno, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não temos de criá-la como coisas externas e superficiais. A unidade vem de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos criar essa unidade por coisas que são externas. É o Espírito que gera isso em nós. Mas preservá-la em paz também é uma responsabilidade nossa. Então, olha o que diz aqui. Paulo afirma lá em Efésios 4, 4-6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um único vínculo. Não são vários corpos. A igreja de Cristo é um único corpo. O batismo que recebemos é um só. O Espírito que está sobre a igreja do Senhor é um só. Então, há um slide que vai passar aí para você. Portanto, muito maior e mais forte é aquilo que nos une. Está sem slide? Ah, beleza, tranquilo. Então, muito maior é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Muito maior é aquilo que nos chamou para vivermos unidos, que é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. É o amor de Jesus derramado em nós. E diga de passagem, irmãos, o amor que nós temos uns pelos outros, ele não é um amor fundamentado em nós mesmos. A Bíblia diz que nós só conseguimos amar porque fomos amados por Deus. O amor verdadeiro, o amor puro. Então, Cristo também nos ensina sobre a unidade orgânica da igreja. Ele diz assim: eu sou a videira e vocês são o quê? Os ramos. É um organismo vivo. Eu lembro que, quando eu fui ler o livro do Rick Warren, muita gente mudou a vida com aquele livro, né? Muita gente mudou a igreja, mudou a estrutura da igreja, enfim, por aí vai. Mas o próprio livro, diga-se de passagem, no próprio livro, o Rick Warren falava assim: olha, não copiem essa realidade que eu estou vivendo aqui. Isso aqui é uma realidade muito particular, aqui na igreja de Cedar Black. Então, é uma realidade minha, você não precisa copiar. Eu estou contando uma experiência para vocês. Mas Rick Warren, no livro Uma Igreja com Propósito, ele diz que uma igreja é como um organismo vivo. E ele usa uma figura que eu achei muito interessante, que é a figura de uma criança. Então, aqueles que são pais vão entender muito o que eu vou dizer aqui. Se você não é pai, daqui uns dias você vai entender também. Mais anos, menos anos, você chega para lá. Então, a grande questão é o seguinte: quando você tem uma criança, você alimenta essa criança, você não precisa ficar falando para ela assim, cresce, cresce, cresce. Você dá um alimento saudável para essa criança, automaticamente o que vai acontecer? Ela vai crescer. Ela é um organismo. Todo organismo bem alimentado irá crescer bem. Então, a igreja de Cristo também é um organismo. Nós não precisamos ficar falando assim, cresce, irmão, desenvolve, irmão. Vamos lá, alimenta esse irmão. Dá bom pasto. Agora, é fato que tem muita gente que você dá bom pasto e ele come a erva amarga. Tem gente que é tenso. Tem gente que é tenso, dá trabalho. Né? Por quê? Porque você explica o caminho, mas ele quer andar pelo caminho dele. E aí, ele até incorre numa das lições que nós trabalhamos as outras semanas. Ele tem uma verdade própria. Então, para ele, o que importa não é a verdade de Deus, é a sua própria verdade. E quando alguém tem a sua própria verdade, esse alguém é o seu próprio Deus. Ele acredita que o mundo gira em torno do seu umbigo. Automaticamente, não cresce. Então, Cristo nos ensina que nós somos um organismo, onde o cabeça é Ele, a verdade é a dele, a palavra é a dele, a direção é a dele, o alimento é o dele, o pasto é o que Ele nos dá. Nós somos unidos uns aos outros na medida em que somos unidos a Cristo. Olha que afirmação forte.
Nós somos unidos uns aos outros na medida em que nós somos unidos a Cristo Jesus. Observe que a unidade existente entre cristãos não é externa e artificial, mas interna e orgânica, baseada na pessoa de Cristo e na obra de Cristo e no seu amor. Então, o que nos une não é porque nós somos presbiterianos e gostamos da sarça. O que nos une é porque nós somos cristãos e fomos unidos pelo sangue de Cristo Jesus. Deixamos de amar nossa igreja? Não. Nossa igreja tem uma história muito linda. Inclusive, o símbolo, a sarça, tem uma história muito linda. Não apenas o de Êxodo 3:2, onde Deus apareceu a Moisés ali na sarça, mas também o que significa a sarça. Um arbusto que mantém-se verde, mesmo no meio do deserto, da aridez do deserto. Essa é a igreja de Cristo. Nos mantemos verdes, vicejantes, mesmo no mundo mau. A gente está aí firme. Então, o segundo aspecto que nós vemos aqui é que nós somos diferentes, mas somos unidos pelo amor. Terceiro aspecto, para a gente terminar, hoje a gente teve algumas quedas ali, né? Que é a unidade na diversidade. Então, a unidade vai se dar no meio da diversidade de pensamentos. A mentalidade de gueto tenta nos convencer de que a participação de um grupo de cristãos exige a anulação da individualidade. Nunca aceite isso, irmãos. Para você participar de um grupo de cristãos, você não precisa anular a sua individualidade. O que não significa que você não precisa abandonar os seus pecados. São coisas diferentes. Não, pastor, eu nasci assim, eu cresci assim, mas Cristo foi para a cruz para você ser diferente. Mas isso não significa que você vai anular a sua individualidade, seus gostos, sua personalidade, suas escolhas e por aí vai. A não ser que elas não sejam bíblicas, tá bom? Então, nesse contexto, as diferenças individuais são fortemente combatidas ou ignoradas, ou até mesmo pasteurizadas, então é misturado naquele negócio. Essa postura não respeita as diferenças existentes e afronta a soberania do Criador que nos fez diferentes. Quando uma igreja exige que todo mundo vista igual, pense igual, coma igual, use a mesma versão da Bíblia, cante as mesmas coisas, não gosto só desse estilo de música, irmãos, está errado. A igreja pode até dizer assim, olha, para facilitar, a gente vai usar essa versão de Bíblia no culto. Você lê o que você quer na sua casa. Nós podemos indicar algumas boas versões. A igreja pode até dizer, olha, enquanto culto, nós vamos cantar esse estilo de música, porque elas são mais congregacionais, elas levam a igreja a adorar, não no sentido que a música produza a adoração, mas elas são mais fáceis de cantar. A igreja vai conseguir cantar de maneira melhor essas músicas. O som está indo lá ou não? Aqui, baixou aqui e eu me perco um pouco. Então, assim, não é o mesmo estilo. Agora, o que nos une não pode ser isso. Não pode ser essa questão. Nós somos diversos, pensamos diferentes. Outro problema com essa postura é que ela favorece o surgimento de líderes personalistas que se esforçam por impor as suas características individuais no grupo. Irmãos, isso é um grande problema que nós temos no nosso dia. Acho que faz de uns 5 ou 10 anos para cá. Antigamente eu não via isso, talvez fosse eu que não percebesse isso. Mas de uns 10, 5 anos para cá, a gente vê assim, ministério do fulano de tal, ministério do pastor não sei o que lá, ministério de música do fulano não sei o que lá. Irmão, o ministério é de Jesus, se não for dele, todos os outros ministérios estão fadados à perca. A igreja é de Cristo, irmãos. A igreja não é do pastor. Todo pastor que quer que a igreja seja conhecida como dele é um pecador, é um herege, está usurpando o papel que é de Cristo Jesus. Essa igreja não é a igreja do pastor Alessandro e do pastor Márcio, é a igreja de Cristo Jesus, onde o pastor Alessandro e o pastor Márcio estão servindo. E pode ser que amanhã sejam outros pastores. A igreja é de Cristo, ela precisa ser de Cristo. Então, qualquer unidade que sacrifique aquilo que Cristo fez em favor daquilo que é humano, é herege, é pecadora, é abjeta diante do reino de Deus. Então, a ideia de personalismo, a gente tem que acabar com isso. Eu estou dizendo que não podemos ter pastores conhecidos? Não estou dizendo, irmãos. Eu estou dizendo que a gente não vai identificar, talvez até pelo conhecimento de alguns pastores,
a igreja como sendo a igreja onde aquele pastor ministra, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é do desejo pecaminoso que muitos têm de estabelecer o seu reino no lugar que o reino é de Deus. O reino é de Deus. Não é nosso. Você está entendendo? E aí é complicado. Porque tem muita gente que você vai ver muita igreja com a foto do pastor no outdoor. Né? Oh, essa aqui é a igreja do pastor. Tá? Se ela não é de Cristo, não vai lá não, viu? Cai fora, foge que é laço. Né? Surgirão pregadores falando e gesticulando como famosos pregadores da TV. Vão aparecer líderes que não delegam funções para pessoas que não concordam com eles nos mínimos detalhes. A rica diversidade do corpo é desse modo atropelada. Ah, não, você não canta o que eu quero que cante, você não vai cantar. Você não faz o que eu quero que faça, você não vai fazer. Não é assim, irmãos. É claro, deixa eu falar um negócio para você. É claro que a liderança, e aqui a gente precisa pontuar algumas coisas. Quando alguém está na liderança, ele tem uma visão um pouco diferente do que a pessoa que está no lugar individual. Então, às vezes a pessoa, eu quero fazer isso daqui, isso aqui é meu celular, eu vou fazer desse jeito. Tá, mas se é para fazer para a igreja, ele precisa fazer do jeito que edifica a igreja, não pode fazer do seu jeito. Então, não adianta você querer fazer um ministério da igreja para te satisfazer. Se for para te satisfazer, fica em casa. Então, tudo que você vai fazer, você precisa fazer para a igreja. E tem coisas que precisam ser pensadas para edificar o todo. Então, o líder pode liderar e comandar isso? Pode. O que ele não deve fazer, e o que você também não deve fazer, é assim: se não for do meu jeito, não vai ser. Espera aí, irmãos. A igreja tem que ser do jeito de Cristo. Tem muita coisa que a gente vai determinar e vai conversar e vai falar: olha, isso aqui vamos fazer assim. A gente faz isso aqui direto. A gente faz isso aqui direto, irmãos, direto. Vou dar um exemplo claro para vocês. Eu estaria na escala da música esse final de semana. Mas eu estava com bastante coisa para fazer, liguei para o Delcio, falei: Delcio, você não dirige no meu lugar? Falei: tudo bem que eu já até escolhi as músicas lá, você dirige no meu lugar? Pastor, eu dirijo. Falei: cara, mas muda do seu jeito. É ele quem ia ministrar, servir a igreja. É ele quem iria cantar. Os tons seriam mudados e tudo mais. Ele foi lá, dirigiu, trouxe o pessoal, convidou outras pessoas, as pessoas vieram e mudaram as músicas. Qual o problema disso? Tem pastor que não tem problema com isso aí. Não, vai cantar daquele jeito lá. Que naquele final de semana que as músicas viraram santas. Irmãos, não é assim. A gente precisa lidar com isso. Senão a gente não amadurece, a gente não cresce. A figura do pastor é a figura de quem estuda a palavra, busca o alimento na palavra e alimenta a igreja. Mas o dono da igreja é Cristo Jesus. Outro detalhe, isso não significa que você não vai respeitar o pastor. A Bíblia diz que você tem que respeitar ele. Se ele é picareta, você vai orar. Senhor, tem misericórdia aí, com o homem ele é tenso. E tem. Você vai orar por ele, vai falar com ele, mas você tem que respeitá-lo. Não, eu não gosto do pastor, vou tratar ele de qualquer jeito. Aonde está na Bíblia que você pode fazer isso? Cita um versículo para mim. Um único. Não está, irmão. Você pode confrontá-lo biblicamente, falar: pastor, isso aqui que você está fazendo está errado. Olha só, a Bíblia diz que é para caminhar para cá, o senhor está caminhando para cá. Faça isso. Se o pastor for um homem de Deus, ele vai te agradecer. Fala: irmão, muito obrigado, você abriu os meus olhos. Olha, louvado seja Deus pela sua vida. Mas também se certifique que você está certo. Tá? Isso é bastante importante, né? Eu falo isso, irmãos, às vezes, eu também dou aula em alguns seminários, em um seminário, e muitas vezes as pessoas perguntam sobre isso: pastor, mas o meu pastor na minha igreja está assim, como é que eu abordo ele? E eu sempre trato isso, falo: faz com amor, com respeito, biblicamente, certifique-se, antes de você ir lá falar com o seu pastor, certifique-se de que você de fato está certo. Ore, leia a Bíblia. Porque às vezes a única coisa que está diferindo um e outro é que um gosta de uma coisa e o outro gosta de outra coisa. Então vai estar os dois errados brigando por gosto pessoal, sem uma questão que é bíblica. Entendeu? Então vamos lá. A inserção do cristão no corpo de Cristo não requer que a sua individualidade seja apagada. Diga-se de passagem, irmãos, é uma bênção nós sermos diferentes. Nós edificamos a igreja de maneiras diferentes. Uns trabalham numa área, outros trabalham em outra área. Uns têm um conhecimento, outros têm um conhecimento. Uns têm uma disposição, outros têm outra disposição. Uns têm uma facilidade para uma área, outros têm uma facilidade para outra área. E a igreja é edificada como um todo, nas nossas particularidades. Cristo fez assim. O apóstolo Paulo ensina que somos membros do corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12,
de 12 a 31, como nós já lemos, tá bom? E ele também esmiuça a ilustração, dizendo que na igreja há judeus, gregos, gentios, escravos, livres, na mesma igreja. E ele diz que diante de Cristo todos são iguais. Diante de Cristo não há diferenciação entre eles. Cada um de um pensamento, de uma linha, de uma tribo, de uma estirpe, de uma família, de um povo. Então, explorando a metáfora do corpo para a igreja, Paulo afirma que um é pé, outro é mão, outro é ouvido, outro é olho. Lembra da questão do corpo? Um é pé, outro é mão, um é ouvido, outro é olho. Ah, pastor, mas eu sou cabeça, o outro é cabeça. Eu ouvi de um pastor essa semana. Não siga um bicho de duas cabeças. Qualquer bicho de duas cabeças tem que matar, ele é um monstro. É um monstro. Eu gosto muito de assistir Discovery Channel, essas coisas, sabe? Eu gosto dessas coisas. Eu gosto lá. Aquele negócio do peso, né? Até para eu não ficar daquele jeito. Eu sou mais gordinho, então eu tento ficar mais de boa. Né? Mas tem uma série lá que fala assim, meu corpo, meu desafio. Por incrível que pareça, muitos desses casos acontecem até na Índia. Crianças que nascem com 4, 5 membros, braços, 4, 5, 6 pernas. Diga de passagem, em muitos lugares são adorados como deuses. Mas precisa fazer uma cirurgia, porque é uma anomalia. Um corpo com 3 pés é anomalia. Um corpo com 5 braços é anomalia. Uma mão com 20 dedos é uma anomalia. Não está normal. Precisa ajustar. A Bíblia diz que cada um tem a sua função. Se todo mundo for pé, onde vai ficar a boca? Você entende? Paulo usa isso bem claramente. Então repare que cada membro mantém a sua individualidade. O pé continua sendo pé, a mão continua sendo mão. Na verdade, Paulo afirma que se o pé quiser deixar de ser pé para se tornar mão, a igreja terá problemas. Problemas. O corpo só funciona adequadamente se o pé mantiver suas características de pé, a mão mantiver suas características de mão e assim por diante. Um corpo que tenha 20 pés, 87 mãos, 7 olhos e 15 ouvidos não será o corpo de Cristo, mas uma monstruosidade criada pelo ser humano. O corpo de Cristo é harmonioso e abençoado pelo devido exercício individual de cada um dos seus membros. Esses dias eu conversava com uma pessoa, ele estava se sentindo disposto ao ministério pastoral, e ele veio conversar comigo, e a gente conversava, pastor, eu quero servir a Deus, então eu quero ser pastor. Aí eu falei para ele assim, mas o que te impede de servir a Deus sem ser pastor? Qual o impedimento que você tem de servir a Deus sem ser pastor? Porque eu falei, por exemplo, na nossa igreja temos 2 pastores. Só esses 2 servem a Deus. O resto está tudo relegado à desobediência. Fomos tratando dessas questões. Falei, mas por quê? Mas eu posso servir a Deus? Eu falei, pode. Você pode servir a Deus em várias áreas. Diga de passagem, você precisa ver a sua profissão como ministério. Você precisa ver os seus dons e talentos como ministério. Seus dons e talentos são os lugares onde Deus te colocou para servi-lo, porque Deus quer que você sirva ali. E fomos conversando, e depois, no final, passei alguns exercícios, lemos a Bíblia, oramos juntos, e no final, nós percebemos que, não que essa pessoa não pudesse ser pastor ali, ou daqui 10, 20 anos, não sei, mas que a própria pessoa percebeu que ela pode servir a Deus com aquilo que ela tem na área que ela está. Não precisa ser todo mundo a mesma coisa. Tem muita gente que é um ótimo diácono, mas tem sonho de ser presbítero. Aí você elege o cara presbítero, você arrumou um péssimo presbítero e perdeu um ótimo diácono. Às vezes o cara quer ser pastor e ele deve ser um presbítero. Diga-se de passagem, teologicamente, as 2 funções são iguais. Eu conheço presbíteros que são pastores, e nem por isso dedicam 100% da exclusividade do seu tempo no trabalho da igreja, mas pastoreiam a igreja, juntamente comigo e com outros pastores. Presbíteros que são, inclusive, excelentes preletores, palestrantes. Vou dar um exemplo aqui, talvez, da nossa igreja presbiteriana do Brasil, o presbítero mais proeminente no aspecto de palestra seja o presbítero Solano Portela, homem de Deus, inclusive quero trazê-lo para pregar aqui na nossa igreja, homem de Deus.
Ele é um executivo, um alto executivo da parte de educação, de conhecimento, administração. É um presbítero, irmão, serve a Deus. Serve a Deus. Então você não precisa ser todo mundo a mesma coisa. Não precisa ser todo mundo do Ministério de Música. Diga-se de passagem, o Ministério de Música é um exemplo muito legal. Um tocou bateria, outro tocou baixo, outro tocou violão, outro tocou guitarra, outro cantou, outro tocou teclado. Se todo mundo fosse tocar bateria, como é que ia ser esse Ministério de Música? Se todo mundo fosse tocar contrabaixo, se todo mundo fosse tocar violão, se todo mundo fosse cantar a mesma voz, não dava nem para fazer um coral. Um negócio meio... Cada um tem que servir em uma área onde você foi chamado. Conclusão. A Igreja de Cristo é abençoada tanto pela unidade quanto pela diversidade dos seus membros. Nós somos abençoados na unidade enquanto reunidos no corpo de Cristo. Chamados por Cristo Jesus, servos, amando um ao outro. E somos abençoados também na diversidade dos nossos dons, talentos, percepções, da maneira de agir, da maneira de pensar. Um vai lapidando o outro. Eu gosto muito do texto da palavra do Senhor, que diz que como ferro afia o ferro, assim os irmãos, o amigo afia o amigo. Tem gente que parece que um é ferro, o outro é lasca de madeira, você moeu. Tem que se afiar um outro nas suas diferenças. A unidade é uma bênção, porque nos fortalece, supre as nossas necessidades, percebe aqui, corrige as nossas falhas e nos estimula na jornada cristã rumo à plena maturidade em Cristo. Irmãos diferentes são ferramentas de Deus para nos livrar das nossas falhas. É um irmão diferente que você precisa aprender a amar. É um irmão diferente que você precisa aprender a perdoar. É um irmão diferente que vai fazer muitas vezes você orar um pouco mais, dobrar o joelho, pensar um pouquinho mais. É a diferença, irmão. Isso é bênção. Isso não é ruim, não. Isso é um presente de Deus. A individualidade é uma bênção porque enriquece e dinamiza a unidade entre os cristãos. Então, essa diversidade da individualidade, ela dá uma dinâmica diferente para a vida da igreja. E como é bom, irmãos. Eu confesso para vocês que eu tenho um prazer, isso é coisa minha, eu tenho um prazer absoluto, grande, quando eu posso olhar os irmãos todos diferentes de mim. Irmãos, a igreja seria insuportável se fosse todo mundo igual a mim. Insuportável. Tem dia que nem eu me aguento, só o Salvador Jesus. E se você for honesto, você vai reconhecer que com você é a mesma coisa. Nós não nos bastamos em nós mesmos. Eu olho para a igreja assim e vejo, poxa, olha aquilo ali eu não dou conta de fazer. Aquele irmão faz, um aleluia. Olha aquele ali, fez isso daqui, louvado seja Deus. Alguns que pensam diferente, que tem que te fazer orar até para você conversar com ele, louvado seja Deus. Você cresce espiritualmente, irmãos. E se você não gostar disso, você precisa repensar a fé cristã. Você precisa repensar a fé cristã. Sabia disso? Não, pastor, o meu problema é o outro. Seu problema nunca é o outro. Seu problema é você. O outro é problema dele. Você precisa ir para Cristo para aprender a amar o outro na sua diferença. Então, a unidade cristã não é baseada em coisas externas, mas na pessoa de Cristo, na obra do Espírito e no amor que devemos ter uns para com os outros. Nessa coletividade orgânica, somos aceitos e amados pelos demais membros do corpo, e especialmente pelo cabeça, que é Cristo Jesus, o Salvador. Para a gente fazer a aplicação, hoje não teve pergunta, né? Tranquilo, bênção, né? Como diz aqui, quando não perguntam, entendeu tudo ou não entendeu nada, né? Eu já falei para os irmãos várias vezes, mas eu nunca esqueço que para mim foi emblemático. Eu precisava fazer uma prova de inglês para entrar no mestrado e tive que estudar. E contratei um professor particular, que me falaram que era o melhor professor que tinha, e realmente o cara era fantástico. E ele começou a me dar aula. Falou, vou começar aqui pelo básico. E ele me deu a aula, irmãos, 1 hora e pouco de aula, e eu ali em silêncio. Depois ele falou, Alessandro, você não perguntou nada a aula inteira. Eu falei, rapaz, eu não entendi nem a ponto de perguntar. Eu não sabia como perguntar. Eu não consegui alcançar o nível para a pergunta, né? Então, para a aplicação, vamos lá. Quais são suas principais características individuais? Pensa você aí. Ou então pega um papelzinho, caneta, anota aí, ou então põe no seu WhatsApp. Quais são as suas principais
características individuais? Outra pergunta para você pensar. Como você pode colocá-las a serviço de Deus na sua igreja? Irmãos, deixa eu falar um negócio com você aqui. O primeiro lugar onde de fato você vai servir a Deus é na sua igreja. Não, pastor, eu sirvo a Deus com meus amigos, eu sirvo a Deus com meus trabalhos. É conversa para boi dormir, é balela. Você está mentindo, sendo objetivo aqui. Você está mentindo, está se enganando. Ninguém vai servir lá fora se não servir aqui dentro. O que você faz lá fora é o seguinte: você arrumou um grupinho de pessoa que pensa igual a você, então naquele grupinho de pessoa que pensa igual a você, você fala, aqui, como a galera pensa igual eu, ninguém vai me encher as paciências, eu faço aqui do meu jeito e fica tudo bem. Isso não é servir, tá? Na verdade, você está sendo muito individualista. Você quer pessoas que te aceitem, mas você não quer colocar suas mãos ao serviço. Então, como você tem servido na igreja? Reverendo Ronaldo Lidório, até a gente colocou agora um pedido de oração por ele, colocou ontem aí na igreja, né? Ele passou, acho que, mais de 40 malárias e agora está com Covid. Então, se o senhor quiser levar ele está muito em paz. Se as 40 malárias não levaram, é porque o senhor não queria. Então, se ele estiver aqui com Covid, ele vai, senão ele vai ter mais uns 40 Covid também. É o senhor que determina a vida dele. Mas o reverendo Ronaldo Lidório, quando alguém chega para trabalhar na área de missões e quer falar com ele, pastor, eu quero ser um missionário, a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte: você serve na sua igreja? O que você faz na sua igreja local? Seus dons, o que você põe de dons e talentos para servir na sua igreja local? Ah, não, pastor, lá eu não põe não, porque as pessoas não gostam de mim assim, eu vou fazer aquele negócio, o outro não gosta, não. Então, irmão, você não vai servir aqui não. Se você não serve na sua igreja local, você não vai servir em lugar nenhum. Você não vai servir em lugar nenhum. Aqui é o melhor lugar para servir, irmãos. Se a gente não se suporta uns aos outros aqui, aí você vem dizer para mim que serve Deus no mundo? Não serve, você se engana. Estou dizendo que você não dá bom testemunho, que não fala de Cristo, não é isso. Mas servir, você não serve. Tá? Porque servir denota abrir mão, denota colocar dons e talentos para que os outros desfrutem, e denota ouvir não também. Né? Então, como suas características individuais podem ser encaixadas nas características de outros membros da mesma igreja para desenvolver um projeto na área de educação cristã, de evangelização ou de alguma outra área da igreja? Como é que você pode juntar aí 2, 3, 4, 5 irmãos para trabalhar para a obra de Cristo? Né? E aqui eu coloquei uma pergunta à parte, está anotada aí com a minha letra: como a sua individualidade pode servir para edificar o corpo todo? Ou a sua individualidade só serve para você? A gente precisa pensar nessas coisas. Então, a gente terminou nossa lição hoje. Semana que vem, a nossa lição é autonomia. A vida é minha. Será que de fato a vida é minha? Então, com respeito à semana que vem, irmãos, nós ainda estamos naquela incógnita, se nós vamos ter escola bíblica ou se a gente vai poder se reunir aqui como igreja de maneira coletiva. Então, durante a semana, a gente vai aguardando as orientações das autoridades, ver como isso vai se desenvolver. Até essa semana nós recebemos uma minuta do governo que falava sobre a possibilidade de abrir as igrejas aqui esse final de semana. A minuta era bastante pesada. Os nossos diáconos já se movimentaram para que a gente ajustasse todo o ambiente para receber as pessoas, mas, enfim, teríamos que fazer grandes adaptações. Peço que você ore por isso durante a semana. Né? Até nós tínhamos falado da ceia, para você ter uma ideia, a minuta que veio do governo do estado diz que a ceia deveria ser simbólica. Então o pastor ia fazer a ceia e tomar sozinho. Eu acho que o governo do estado não entende nada de teologia, não tem nada a ver isso com a ceia. Ceia não é simbólica, eu tomo, você faz de conta que você tomou. Ou é ceia ou não é ceia. Então, ou a gente vai ter a ceia ou a gente não vai ter a ceia. Então, quando o pessoal quer entrar numa área que não é deles, a coisa complica. Então, a gente faz de boa aqui. Então, a gente vai durante essa semana aguardando as orientações. Peço que você ore. Se, porventura, não voltar os trabalhos até a semana que vem, o que nós vamos fazer? Escola bíblica normal aqui. Se voltarem aos trabalhos, é muito possível que nós tenhamos o culto de manhã, porque nós não vamos poder ter escola bíblica nas salas. Isso já é fato, nós não vamos poder, nesse primeiro momento, ter escolas bíblicas nas salas. Então, se voltar os trabalhos, vão ser culto de manhã, e a gente vai se orientando e conversando durante a semana. Eu vou conversar com o conselho da igreja, e a gente vai ajustando como nós vamos fazer essa volta, como nós vamos receber os membros que poderão vir. Será 30%? Será 50%? Teremos um culto aqui com 50%? Teremos um culto com 70%? O que eu quero que você saiba é que a igreja está preparada
para um culto com 50, com 70, com 100, com 200. A igreja está preparada para o culto normal. Os diáconos já se mobilizaram, já compramos álcool gel a mais, temos algumas máscaras que nós compramos descartáveis. A SAF já está providenciando mais máscaras de tecido para doarmos para os irmãos. Enfim, a igreja está se preparando para isso. Até se for necessário colocar marcas no banco, nós já temos as marcas para colocar nos bancos, aqui está tudo certinho para seguir a lei. Só que a gente precisa saber qual vai ser a lei. Então, em havendo liberação, nós mandamos um vídeo, um áudio, informamos a igreja durante a semana para ver como nós vamos nos manter nisso. Pastor Márcio? O César perguntou, vai. Irmãos, até hoje, para você ter uma ideia, pela graça de Cristo, nós estamos transmitindo aí todas com as nossas câmeras, né? Devagarinho a gente foi ajustando, o Alexandre foi dando as dicas aí, e o Senhor foi sendo muito bondoso com a gente também, dos valores das câmeras que nós encontramos. Então, tudo que está transmitindo hoje, matéria de câmera, é tudo nosso. Acredito que talvez, a gente estava esperando um computador que acabou não vindo, para a gente testar hoje também esse computador, ele acabou não chegando, mas a gente precisa ver também como vai ser com o nosso computador. A ideia é que as transmissões continuem. Então, se o Senhor nos permitir, hoje ainda não vai dar. Por que, irmãos, que a gente não está transmitindo no YouTube também? Deixa eu explicar para você. Hoje nós estamos usando um computador do Alexandre para transmitir. E é um computador que não pode ter outras coisas. Nós não podemos chegar lá e instalar outros programas dentro desse computador. Ele não pode, que é um computador que ele usa também para o serviço. Então, assim que nós tivermos o computador onde nós possamos instalar o outro plugin que precisa, a gente vai transmitir nos dois, YouTube e Facebook. Mas a ideia é que continuemos transmitindo as aulas de escola bíblica e também os cultos, normal. Se, porventura, nós tivermos somente culto a semana que vem, então vamos supor que volte à igreja e tenhamos somente culto. Talvez nós transmitamos só o último culto da tarde, tá bom? Mas também nada impede que transmitamos os dois. A gente vai ver isso durante a semana, mas as transmissões vão continuar. Outro detalhe, o nosso perfil de YouTube, nós estamos editando tanto a mensagem do culto à noite, quanto as aulas de escola bíblica, estamos colocando no YouTube só as aulas. Então, no Facebook está ficando tudo, o culto inteiro, o louvor todo, e no YouTube a gente está colocando só as aulas, tanto os sermões quanto as aulas. Divulgue isso, irmãos, tem sido bênção. Os devocionais e tudo mais, a gente quer aproveitar para fazer o evangelho chegar a mais pessoas. Mais alguma dúvida, alguma questão? Tranquilo? Eu vou orar aqui, hoje em especial também quero orar pela Pati. A Pati não pôde vir hoje, ela está com enxaqueca desde ontem. Ontem nós fomos fazer uma visita, ela já chegou mal em casa à noite, já deitou e está mal desde ontem à noite. Então, ela não pôde vir de manhã, o pastor Márcio está ali tomando conta do computador. Vamos orar pela vida da Pati também, da minha Pati, tá, gente? Da Pati Capelari, né? Não que você não possa orar pelas outras Patis, nós temos muitas Patis aqui, mas em especial, a que está com dor de cabeça é a minha Pati. Então, a gente vai orar por ela. Depois o pessoal do louvor já se posiciona aqui, o pastor Márcio depois já vai fazer o encerramento, e depois a gente monta os boletins, a gente envia para você todas as informações durante a semana. Vamos orar? Se você puder fechar os teus olhos aí na sua casa, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar pelo dia de hoje, queremos te louvar pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, queremos te louvar por podermos transmitir a nossa escola bíblica, Deus, de maneira que pessoas sejam edificadas, por nós podermos transmitir os nossos cultos. E sabemos que, ainda que não seja o ideal, é o que nós temos para esse momento e nós te louvamos por esse momento. Nós gostaríamos de estar todos reunidos aqui no mesmo lugar. Mas como nós não podemos estar reunidos, nós não vamos deixar de te louvar por conta disso, de maneira alguma. O Senhor é o dono da nossa vida, dono do nosso coração, e por isso nós te exaltamos. Quero te pedir, Deus, em especial pela vida da Pati. O Senhor sabe que ela está hoje com essa crise de enxaqueca, e tudo aquilo que vem à nossa mão a fazer, nós fizemos. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Nós sabemos que os remédios não têm o devido efeito se não forem pela Tua graça, que o repouso não tem o devido efeito se não for pela Sua graça. Por isso nós lhe pedimos, Deus, envia da Tua graça, do Teu cuidado, da Tua misericórdia, envia da Tua cura, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem poder para isso, que vai muito além daquilo que podemos imaginar. Abençoa também o nosso dia de hoje. Pedimos que o Senhor guarde nossa vida, guarde o nosso coração, e que logo mais, no final da tarde, nós estejamos disponíveis ao Senhor. Que nessa pandemia, Senhor, nós não venhamos a desacostumar de ter o nosso momento de culto.
que durante os nossos horários de escola bíblica e do culto à tarde, nós não coloquemos outros compromissos. Pelo contrário, Senhor, que nós entendamos que o dia continua sendo do Senhor. Reunidos aqui na igreja ou no nosso lar, com a nossa família, é o dia do Senhor. Peço isso, Deus, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe para a glória do amado Salvador Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Até a noite, se o Senhor assim nos permitir. A palavra está com o pessoal do louvor.